Segundo ponto que acaba tendo impacto, se vocês conhecem o guideline da ADA, acho que a maioria, pelo que eu olhei aqui rapidamente, muita gente é da área, talvez algumas pessoas não conheçam esse guideline, mas a partir dessa primeira opção de tratamento, a partir dessa primeira colocação da metformina como primeira linha, ou agora no caso, não mais só a metformina, você pode escolher outro agente, você dividiria, né, se o paciente tem doença cardiovascular, teve evento cardiovascular, ou tem alguma alteração cardiovascular ou renal, ou se o paciente não tem esses eventos, tá? Isso muito baseado no ISGLT2 e no GLP-1, tá? ISGLT2 e GLP-1 são classes de drogas que reduziram eventos cardiovasculares, reduziram mortalidade, reduziram progressão de doença renal, reduziram progressão de albuminúria, reduziram a hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, ISGLT2 e GLP-1, no guideline, por exemplo, da Sociedade Europeia, é colocado como primeira linha, tá? Então, o que é que a gente vai ver de diferente em relação, por exemplo, à insuficiência cardíaca, que é um primeiro ponto, que hoje está muito em evidência. Então, falando sobre insuficiência cardíaca no guideline da ADA, a gente tem, no guideline do ano passado, colocava metformina mais ISGLT2. Agora coloca ISGLT2 independentemente do uso ou não de metformina, tá? Então, primeira linha, se você pegou um paciente que tem IC e deu um diagnóstico de diabetes para esse paciente, vamos dizer assim, o fluxo ao contrário, né? O paciente já tinha IC e começou a ter diabetes. Então, o ISGLT2 vai ser primeira linha para esse paciente, tá? Com ou sem metformina. De repente, ele pode até ter uma contraindicação à metformina, pode ter uma intolerância à metformina. Se você precisa de intensificar, aí você vai dar preferência ao ISGLT2 porque é direcionado para a questão da insuficiência cardíaca, né? Então, se o paciente tem indicação formal daquela classe, você vai usar ISGLT2 como primeira linha, tá? Se ele precisa de uma terapia dupla, aí você vai usar metformina mais ISGLT2, tá? Então, o que é que a gente tem de ISGLT2 e insuficiência cardíaca? Para quem não é da área, que não tem visto estudos, né? Porque a gente fala muito sobre isso no dia a dia. A gente tem estudos, todos os estudos dos ISGLT2, desde os primeiros estudos, o EMPA-REG, o CANVAS e o DECLARE, os três já tinham reduzido a hospitalização por insuficiência cardíaca, em pacientes sem insuficiência cardíaca, tá? Então, a hospitalização por insuficiência cardíaca sempre reduziu. Essa classe, ela tem algum efeito diurético, teria algum efeito de redução de volemia, redução de pós-carga, redução de pré-carga, então teria um benefício em relação à insuficiência cardíaca direto. Além desse efeito, a gente tem várias teorias, várias coisas postuladas em relação ao mecanismo de fornecer o melhor combustível para o coração, a história dos corpos cetônicos, tem a história de melhorar o rim, e aí a interação cardiorrenal teria esse benefício para você garantir que esse paciente tivesse um melhor desfecho. E todos os estudos mostraram isso. Para assim, aumentar ainda mais a evidência, a gente tem estudos em pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Então, pacientes com insuficiência cardíaca com ou sem diabetes. Então, mesmo um paciente sem diabetes, se ele tem insuficiência cardíaca, ele teve benefício em relação à redução de hospitalização e morte. Quando a gente isola esse cenário de você privilegiar a insuficiência cardíaca, aí a gente tem uma evidência mais forte com a dapaglifosina e com a empaglifosina. São os dois agentes que foram testados no cenário de IC com fração de ejeção reduzida, tá? Fração de ejeção reduzida é quando você tem uma fração de ejeção abaixo de 40%, tá? Então, nesse cenário, essas duas drogas reduziram o desfecho combinado de morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, para IC com fração de ejeção reduzida, sem dúvida nenhuma, a gente usa ISGLT2. Seja diabético ou não, tá? Então, se a gente está falando aqui de diabetes, é que a gente vai usar mesmo, porque a gente vai ter uma droga que vai funcionar para IC, que vai funcionar para diabetes, tá? E na IC de fração de ejeção preservada, a gente tem um único estudo que foi publicado recentemente, o Emperor Preserved, com a empaglifosina, que mostrou redução de hospitalização e morte, tá? Puxado por hospitalização. A taxa de morte nesse grupo ainda é um pouco baixa, o tempo de segmento não teve evento suficiente para realmente ter um impacto em mortalidade. Então muita gente vai, porque não reduziu mortalidade, porque isso, que aquilo. Mas a gente não tinha nenhum outro agente, a gente não tem nenhum outro agente, nenhuma outra medicação que conseguiu ter impacto em relação a IC com fração de ejeção preservada, tá?
Então, assim, a empagliflozina já veio o primeiro estudo, a gente está aguardando o resultado do estudo da DAPA para ver como é que vai ser o resultado, mas a gente já tem ali um efeito inicial nessa população de insuficiência cardíaca. Então, insuficiência cardíaca e SGLT2, sem dúvida nenhuma.